de fazer citação pra caramba de outras pessoas e tal. Aí eles descobriram isso e falaram, é uma citação falsa. E Laudolino, é verdade que mais de 95% de toda a internet é pornografia? Olha, eu posso te dar é verdade, eu posso te dar um fala. dado que vai te ajudar, que é o seguinte. Todas as vezes que eu implantei servidores de proxy, que é o seguinte, você tem uma internet da sua empresa funcionando. Você coloca esse servidor que ele fica entre a internet e os seus usuários. Sim. Ele serve como uma espécie de cache. Se todo mundo visita a página do podcast de vocês, assiste o vídeo, Fica lá. o servidor já guarda o vídeo ali, já guarda a imagem, Sim. ele não precisa na internet buscar de novo. Então é um serviço que acelera a sua internet, porque tudo que está sendo muito acessado, ele já guarda uma versão ali. Essa versão tem um timeout, se aquilo acabar, ele vai lá e busca de novo, atualiza, ele faz esse gerenciamento. Quando você implanta em empresas, você chegava a mais ou menos uma redução de 80% do tráfego. Quando você bloqueava. Caraca, na empresa. Caraca, É empresa. Ele quer dizer que na casa dele é mais, entendeu? Não, é que assim, se a pessoa se a pessoa vir na casa dela, beleza, mas na empresa, né? Tipo, mano, o cara tá na série. Na casa dele, o cara faz ele ver o que ele quiser. Na repartição lá, o trabalho duro, a fila grande ali, a fila enorme, o cara... Eu lembro na época da crise de 2008, que tinha uns caras nos Estados Unidos que era justamente pra ficar olhando se dava alguma bolha. O trabalho deles era esse, e eles ganhavam na casa de mais de $100 mil anuais para isso. Perdemos essa oportunidade. E um cara lá, aí deu a crise e foram falar com os caras, ué, por que vocês não fizeram nada? Aí um dos caras, na época, lembrando que é 2008, tá? O cara tinha 1 tera só de pornografia no HD dele. 1 tera naquela época, a gente nem tinha acesso a 1 tera. Coisa. E o cara tinha 1 tera de pornografia. Essa época, aqueles discos HD que a gente tinha era o Quantum de 127 mega. Nossa, não cabia nada. Não, aquilo era tudo. Toda a sua vida tava naquele 127, e já tinha jogo. Jogava Duke Nukem, jogava Doom, jogava tudo lá naquele 127 mega. Eu lembro que pra baixar Doom via Quick Link, lembra do Quick Link? Lembro. Pra baixar o Doom, aquele primeiro que era tipo, sei lá, 5 megas, 2 horas pra baixar. 2 horas pra baixar. O pessoal de hoje não sabe. Na minha época de escola, quando a gente ia, eu tinha dúvida de programação, né, que a gente tava programando, não tinha internet, não tinha BBS, eu tô falando de 87. Cara, eu tinha que pegar um ônibus, ir até o centro do Rio, entrar numa livraria, ir no setor de programação, com os livros caríssimos, importados, para você olhar lá a sintaxe do comando, fechar o livro e voltar para casa. Controla lá, pra aprender o controle. E hoje a galera tem preguiça de fazer uma busca. É verdade. O cara faz uma pergunta que ele tem a resposta ali na mão dele. E pelo que eu ouço de outras pessoas que moram no Rio, o Rio meio que foi um pouco atrasado em relação a São Paulo na internet, ou não? Porque eu lembro que eu já tinha acesso em 94, eu já tinha acesso aqui à internet. Foi. E aí eu lembro do Igor, do Flow, falando que em 2007 ele tava tentando ter internet. Foi porque... Foi mais atrasado lá? Por exemplo, o meu pai era músico, violinista, fundador da Oz Música do Brasil. Caramba. Maestro. E surge a internet. Eu queria dar pra ele o mundo. Porque você falava assim, pai, ele morava em Cabo Frio, eu morava no Rio. 168 quilômetros. É bonito, hein? Eu ficava gravando CDs, algumas coisas pra ele botar no computadorzinho dele pra ele ver. Cara, eu passei mais de uma década lutando pra conseguir botar a internet lá na casa dele em Cabo Frio. Quando a internet chegou na cidade, ele morreu. Pô, que ano, desculpa, que ele faleceu? Ele faleceu em 2006. 2006, meus pêsames. Pô, 2006 eu acho que eu já tinha, ou 2006, 2007 eu acho que eu já tinha a banda larga. Não, já, no Rio já tinha também. Já tinha, eu digo, lá em Cabo Frio falhava, era muito ruim, você chamava pra instalar, aí fala, não tem viabilidade, aí ia embora, e eu ficava naquela luta, e não consegui, cara, não consegui. Ele ia enlouquecer, com a internet. Caramba. Ele enlouqueceu. Com certeza. Caramba. Eu lembro do primeiro site de busca que eu lembro. Devo ter usado algum antes. Era o Excite. O pessoal nem sabe. Excite. Lembra? Você com X? Vista. Não, o Excite é mais antigo. Excite. Mas lembro do Alta Vista também. Aqui era o Cadê? Cadê? Aonde? Sumiram todos esses. A gente tá falando grego, né? Não, alguns eu conheço. Alguns eu conheço. Qual foi a maior revolução de sites, assim, no momento? Eu acho que quando surgiu o Google. O Google mesmo? O Google, quando a gente saiu. O Alta Vista já fazia o mesmo serviço que o Google. Ele era um buscador também? Era um buscador também. Funcionava muito bem. Você saiu daquelas listas fixas e passou
aquela busca mais inteligente. Mas o Google trouxe, ele era um serviço que funcionava melhor. Sim, muito mais melhor. rápido, com mais recursos. Você podia, na query da consulta ali, botar parâmetros e tal. Aquilo ajudava demais na hora das buscas. E o Google foi expandindo os serviços dele. O Google Maps... Tem um filme na Netflix que mostra que o Google Maps foi roubado. Foi roubado na Alemanha. Os alemães é que inventaram o Google Earth, né? Um engenheiro e um artista. Aquilo foi ideia de um artista. Você viu esse filme, né? Vi. Muito bom, Emocionante. Emocionante. Até hoje, eu tenho na minha história com o Google Maps passagens emocionantes, que eu me emociono ali. Sim. Por quê? Até o pessoal fala isso no filme. A primeira coisa que as pessoas buscam é a sua origem. Sua casa. A casa do pai, da mãe. Verdade. O cara tá lá, o indiano, lá em Nova York, ele vai lá na vila dele. É verdade. Pra ver a vilinha dele do céu e tal. E ele falou isso vai dar muito certo. Sim. Porque as pessoas estão se emocionando com o serviço. É muito além da informação. Sim. Então eles botavam a exposição pública e o cara ia lá mexendo o mapa, todo mundo dando zoom nas suas origens. Sim. Ninguém quer ver esfinge. Cristo Redentor, nada. O cara quer ir lá na vila da família. Eu fiz exatamente isso. Porque meu pai é italiano e minha mãe é baiana. Então eu fui ver lá a vila do meu pai, que é uma vila mesmo de 1.700 pessoas. E aí fui ver a da minha mãe, que é uma de menos de 17 mil. E não tem como você fazer isso sem emoção. Sim. De você ficar olhando, viajando. Caramba, ele andou por ali, né? Ele era criança. Mas por que, assim, antigamente, porque eu lembro, você tinha um site, você fazia um site. Você tinha que cadastrar no Google, lembra disso? Sim, você cadastrava no sistema de busca. No index dele. E você ia cadastrando em todos. Isso. Só que o legal do Google, antigamente, dos sistemas de busca, eu colocava uma palavra qualquer. Eu quero achar, sei lá, algo sobre a Ana Paula Arósio. Qualquer pessoa que tivesse escrito um blog sobre a Ana Paula Arósio ia aparecer. Aparecia 5 bilhões de resultados. E o Google hoje parece que não mostra nada. É só assim... Por que o Google hoje parece que esconde a internet? Será que não refinou? Não refinou, mas acaba escondendo. Você não, né? É otimização de algoritmo. Não, porque ele sempre foi bom. Parecia que ele previa a sua mente. Os resultados que você queria apareciam primeiro. Só que ele também mostrava tudo. E hoje parece que ele esconde o Google. Sim, das outras páginas que ninguém entra. Isso! Só aqueles primeiros resultados. Eles foram ajustando o algoritmo ao longo do tempo, porque começou a acontecer muita trapaça, que eram as autorreferências, tá? Que é assim, eu faço um site, você faz um site. Você bota o seu link aí no teu site, do meu site, que eu vou colocar o do teu aqui também. Isso ia inflacionando, tá? A busca, o pessoal fazia isso na academia, de fazer citação pra caramba de outras pessoas e tal. Aí eles descobriram isso e falaram, é uma citação falsa. Sim. E eles criaram regras para que isso fosse desconsiderado. Hoje, quando você vê, por exemplo, esses festivais de cultura da esquerda, é tudo autorreferenciável, né? Fica um dando prêmio pro outro. Exatamente isso. Um dando prêmio pro outro. É um sistema de validação, de autovalidação. Quando eu vejo aquilo, eles criam uma bolha entre eles, né? Sim. E que, quando eu vejo aquilo, eu falo assim, caramba, será que eles sabem que o algoritmo do Google descarta isso? Porque isso já foi estudado, e isso é falso, é desonesto, isso é feito para enganar o algoritmo. Então ele descarta. Mas no nosso meio cultural, é a prática. É a prática, exatamente. A autorreferência. Sim. Então eu dou um prêmio para esse cara aqui, esse cara dá um prêmio para mim, Sim. eu sou coordenador desse aqui, coordenador daquele lá, Sim. fica um lambendo. Você vê um cara de direita, por exemplo, igual você, vai. Aí você tem 200 livros escritos, né, vendeu pra caramba e tal, não sei o quê, você tem 10 milhões de pessoas te seguindo, não tem um prêmio. Aí você vê a pessoa estagiária de não sei de quem, nossa, finalista do prêmio, não sei. Você fala, gente, quem é essa pessoa? E eu tô falando isso de verdade, porque eu vi pessoas que não com ninguém, que é tipo assim, foi estagiário de não sei o quê, é finalista do prêmio não sei o quê. Sim. Você fala, gente... O editor desse meu livro, ele foi curador do Jabuti. Já não tá mais lá há muito tempo, porque na época daquela doença que passou por aqui, Sim. ele começou a fazer campanha contra o trancar tudo, tem que ajudar as pessoas estão passando fome, parar e cancelaram o cara. Tiraram ele lá do Jabuti. Putz. Ele uma vez me falou um negócio interessante, ele falou assim, quer ver como é que essa premiação não tá funcionando mais? Vou te dar um indicador. Eu falei, qual? Quando sair o prêmio, vai na Amazon e acompanha a venda. Não muda a venda. Verdade. O cara ganhou o maior prêmio literário do Brasil E não vende nada. E não vende e nada. não vende. Sabe o que fazia vender livro pra caramba? Aparecer no Jô Soares. Isso eu Jô lembro. Soares, eu O lembro. cara que levava o livro no Jô Soares vendia pra caramba. É verdade. Mas era pago, né? Era pago? Era pago.
Olha aí, ó, Léo, fui sempre enganado. Olha, o Jô Soares me enganou até nisso. Mas alguns ele chamava porque ele ficava sabendo da obra tal. Era interessante como entrevista. Sim. Como entrevista era interessante, mas você podia contratar lá a sua... Eu comprei livros por causa do Jô Soares, porque apareceu... Quem nunca comprou livro? Meu Deus, comprei demais também. Mas isso é um problema hoje, no geral, no Brasil, tá isso, né? As coisas são muito falsas. Eu comecei a perceber que era falso, mas no final que eu fui perceber... Eu admirava antes o Jô Soares, mas na época que ele fazia Viva o Gordo, na época do SBT ainda, que ele batia no sistema. Adorava Faustão no Perdido da Noite. Isso, só que aí depois eu fui perceber que ele batia no sistema que não era o dele, né? Quando era o sistema dele, dos outros, né? era o sistema dos outros, ele batia, mas no dele já não. E aí, por exemplo, ele não chamar, por exemplo, o Danilo Gentili pra ir no o cara da estatura. Aliás, o Danilo Gentili agora bateu o recorde, que ele tem o programa, botou o SBT em primeiro lugar no YouTube. No YouTube. Sério? E aí um cara dessa estatura levava gente que não era ninguém e não levou o Danilo Gentili. Então você já via que tinha uma preferência. Não, e ele começou a ficar chato na Globo, porque... Pra caramba. Quando era no SBT, o programa dele era muito melhor. Era muito melhor. Muito melhor. Sem dúvida. Na Globo ele começou a autorreferência, que é vou entrevistar o artista da Globo, o jornalista da Globo. O cara, novela que vai estrear. Puta, vinha... Cada dia era um artista daquela novela, um ator e tal. E ficava ali contando a vida do cara, que não me interessava. Sim. Nada da vida do cara. Aí você vai matando o programa. Sim. A entrevista da Dilma, que ele fez com a Dilma, foi uma das entrevistas mais patéticas da história desse país. E foi uma publicidade, né? Não teve entrevista. Eu lembro até hoje, foi tão patético que eu vi essa entrevista só ao vivo, quando teve. E eu lembro até hoje da primeira pergunta que ele fez. Que ele falou assim, pô, conta aquela história que você fez um desenho quando você tava na prisão, e aí o policial achou tão bonito, o guarda que te pediu, e você falou que trocava pela Bíblia. E aí, tipo assim, numa pergunta só, ele já mostra que ela é artista, que ela é cristã, que ela não sei o quê, sendo que ela não é cristã, ela não é artista, você entendeu? Aí eu falei, gente, será que ele tá drogado, o Jô Soares? É igual aquele, o senhor não deve nada a ninguém. Isso aí foi o... Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.